O ferro fundido, também conhecido como fofo, é uma liga de ferro e carbono, também dito uma liga de ferro, carbono e silício, por conta de sua forte presença na liga. Os diversos tipos de ferro fundido serão tratados no decorrer do vídeo. Eles podem ser obtidos por uma diferente composição química e tratamentos térmicos utilizados. Antes de ser produzido na Europa, o ferro fundido era produzido na China por conta de um material encontrado lá conter fósforo, que diminui a temperatura necessária para o processo. O fofo tem teores de carbono maiores que 2% e menores que 6,7%, ponto em que o material deixa de ser interessante comercialmente pela sua fragilidade, pelo alto teor de carbono. A formação de grafita depende da decomposição do carbono da cementita, o carboneto de ferro, durante a solidificação do material. Quanto mais longo é o resfriamento, mais tempo se tem para a decomposição, formando lamelas de grafita maiores, também chamadas de veios. Em contrapartida, com menor o tempo de resfriamento, menores serão esses veios. Os tipos de padrão formados pela grafita são classificados pela ASTM e AFS, podendo ser A. irregular desorientada, B. em roseta, C. desigual irregular, D. interdendrítica desorientada e E. interdendrítica orientada. Neste slide, podemos notar a diferença entre elas pelos veios de grafita. Além do silício, outros elementos têm importantes propriedades para a grafitização e estabilização do material. O cobre, por exemplo, é um agente pouco grafitizante, enquanto o alumínio e o boro são fortes grafitizantes na solidificação do material. Os tipos de ferro fundido que serão tratados são cinzento, branco, vermicular, nodular e maleável. Nesta tabela, podemos ver propriedades mecânicas do ferro fundido em geral. O ferro fundido cinzento é a liga mais utilizada entre os ferros fundidos por possuir ótima usinabilidade, boa resistência mecânica, fácil fusão e moldagem e boa resistência ao desgaste. Na tabela mostrada, é possível observar a composição química da liga, que consiste basicamente em carbono, silício, manganês, fósforo e enxofre, sendo que cada um deles está presente nas determinadas quantidades. Essas quantidades que foram mostradas na tabela, elas podem variar. E também, de acordo com a propriedade desejada, podem ser adicionados outros elementos de liga. O ferro fundido cinzento é identificado pelas letras FC e dois algarismos que representam o limite mínimo de resistência à tração. Um exemplo é o FC10, FC15, entre outros. A microestrutura do FC200, por exemplo, que é um ferro cinzento perlítico-ferrítico, consiste em grafita em forma de lamelas, como vocês podem ver nas imagens. Essa próxima figura mostra a estrutura do ferro fundido cinzento hipoeutético. Nela dá para ver claramente a grafita em forma de lamelas. Se o ferro fundido tiver alto teor de silício, acontecerá uma grafitização muito rapidamente que a cementita não se formará. Durante a solidificação, irão se formar lamelas ou flocos de grafita no metal. Na temperatura autetoide, a austenita vai se transformar em perlita. Com isso, serão formados veios de grafita em uma matriz perlítica, que será chamada de ferro fundido cinzento perlítico. Se a velocidade de resfriamento for muito lenta, ao passar pela temperatura eutetoide, a austenita irá se transformar em grafita e ferrita. Sendo assim, a estrutura terá veios de grafita em uma matriz ferrítica e será denominado ferro fundido cinzento ferrítico. O que mais prevalece são os ferros fundidos cinzentos resfriados a velocidades intermediárias, que resultam em estruturas híbridas. Desse modo, a perlita irá se decompor parcialmente, resultando em uma matriz perlítica com veios de grafita envolvidas por ferrita. Alguns fatores que influenciam as propriedades do ferro fundido cinzento são a microestrutura, a composição química e a seção do material. Quanto maior o percentual de grafita ou carbono livre, o material fica mais mole e menos resistente. Essa é a influência da microestrutura.
Já nas composições químicas, o que influencia são o carbono e o silício, sendo o silício o que mais influencia na formação da grafita, além de melhorar a resistência à corrosão e oxidação quando em elevadas temperaturas. E para terminar, a seção do material, que, devido ao efeito da velocidade, se for lenta, haverá maior quantidade de grafita ou carbono livre, e se for rápida, pode ser formado o ferro fundido branco ou mesclado. Com isso, as propriedades mecânicas serão muito variadas. O ferro fundido cinzento possui aproximadamente 7,25 gramas por centímetros cúbicos de densidade, 150 Hb de dureza, feito pelo teste Brinell, 0% de alongamento e resistência de até 392 newtons por milímetros quadrados. Vocês podem ver nas imagens algumas aplicações do ferro fundido cinzento no nosso dia a dia. Aí nas imagens estão um bloco de motor e um volante de disco de freio, mas também pode ser utilizado em bases, mesas de máquinas, carcaças metálicas, barramentos e até em polias. Em suma, podemos dizer que as principais propriedades do ferro fundido cinzento são a resistência à tração, compressão e dureza. Ferro fundido vermicular. O ferro fundido vermicular também é denominado de Compacted Graphite Iron, o CGI, foi obtido por acaso durante a fabricação do ferro fundido nodular, devido a erros de composição. Desse modo, obtiveram uma estrutura em que a grafita se apresenta em forma de vermes em sua microestrutura. Também, a perlita do ferro fundido vermicular se distribui em lamelas alternadas, constituídas de ferrita e cementita. A vermiculação desse metal ocorre pela ação do magnésio, o elemento nodulizante, e assim a estrutura deste material deve-se à organização da perlita, o que o torna mais duro e resistente. Nessa tabela, podemos observar a composição de alguns materiais e sua porcentagem no ferro fundido vermicular. Nesta outra, temos os valores de algumas propriedades, lembrando que esses valores podem variar. Por último, suas aplicações. O ferro fundido vermicular é muito resistente, mas tem difícil usinabilidade. Porém, é muito utilizado na indústria automobilística, na fabricação de coletores de escapamento, cabeçotes e blocos de motores a diesel. Os ferros fundidos dúcteis, também conhecidos como nodulares, são os que em sua composição pode ser observado grafita em forma de esferas. Essa forma faz com que a formação de grafita em veios e a continuidade da matriz ferrítica-perlítica sejam interrompidas, propondo assim um valor maior de tenacidade e ductilidade. À vista disso, o ferro fundido nodular caracteriza-se por apresentar valores satisfatórios de ductilidade e tenacidade, e apresentar altos limites de resistência, fazendo o limite de escoamento do ferro fundido nodular ser mais elevado do que o do ferro fundido cinzento e do ferro fundido maleável. Essa eficaz combinação de propriedades ao longo do tempo fez com que o fofo nodular ganhasse mais espaço. Nessa imagem, do aspecto micrográfico, podemos ver claramente as esferas de grafita na composição do ferro fundido. Ainda no estado líquido, ocorre uma adição de elementos no banho metálico, elementos como cério, magnésio e outros que precisam ser dosados cuidadosamente, sendo o elemento mais utilizado o magnésio, por gerar um processo mais barato se comparado a outros nodulizantes. É comum que a estrutura no estado fundido seja perlítica, com grafita esferoidal, podendo ainda apresentar ferrita ou cementita livre. Sempre que um ferro fundido apresentar grafita em forma de nódulos, aplica-se a nomenclatura Fe, referente às propriedades do mesmo, podendo ser vista nessa tabela. Com uma grande quantidade de peculiaridades e boas propriedades mecânicas, sua aplicação é ampla,
sendo a principal delas no meio automotivo, principalmente em peças submetidas a choque e carregamentos cíclicos. Pode também ser utilizada na área naval, quando apresenta propriedades específicas que o permitem ter uma boa resistência à corrosão. A aplicação do fofo dúctil abrange muitas áreas. Outro exemplo é o de tubulações, que vão de tubo de esgoto até tubo de transporte de petróleo. O ferro fundido branco possui todo o seu carbono na forma de cementita. Suas propriedades essenciais são a alta dureza e resistência ao desgaste, que se deve à quantidade de carboneto de ferro. Para que possamos produzir ferro fundido branco, deve-se ajustar a quantidade de carbono e silício e a velocidade de resfriamento. Para que possa aumentar a resistência, também podemos acrescentar o níquel, o cromo e o molibdênio. Sistema de coquilha. O sistema de coquilha é usado para a formação de ferro fundido branco em indústrias. Consiste em derramar o metal líquido em moldes, resfriando na velocidade e condições que toda a grafitização é eliminada e o carbono fica retido. A profundidade da camada coquilhada pode ser ajustada de acordo com a quantidade de silício. Fatores que influenciam também na profundidade são temperaturas de vazamento e coquilha, espessura da peça, entre outros. A quantidade total de carbono é dada pela soma de carbono combinado e carbono livre. Aqui temos uma tabela de composição do ferro fundido branco. No ferro fundido branco, também podemos achar elementos como manganês, fósforo e enxofre. O manganês e enxofre juntos são estabilizadores de carbonetos. Já o fósforo reduz a profundidade de coquilhamento. Aqui temos a estrutura do ferro fundido branco. Já aqui temos o ferro fundido branco hipoeutético com dentrilhas de perlita em escuro, pontilhados de ledeburita e áreas brancas de cementita. Podemos encontrar aplicações do ferro fundido em objetos de alta resistência e dureza, como rodas de trem, placas de desgastes e até mesmo as pastas que usamos nas construções. O ferro fundido possui uma grande porcentagem de carbono em sua composição. Dessa forma, ele é frágil e necessita de tratamentos térmicos para melhorar as suas propriedades. O ferro fundido maleável é obtido através do ferro fundido branco, que, submetido ao tratamento térmico de maleabilização, adquire propriedades desejadas. Essas propriedades, aliadas a uma boa resistência à tração e resistência ao desgaste e usinabilidade, ampliam a sua utilização nas indústrias. Dessa forma, ele passa a ser utilizado em maior escala. O tratamento térmico denominado maleabilização pode ser feito de duas maneiras. Existe o processo europeu e o processo americano. O processo europeu, ele origina o maleável do tipo europeu ou de núcleo branco. Geralmente, a fratura possui aspecto metálico e essa fratura é encontrada em peças de paredes finas, de 5 ou 6 milímetros. Quando a parede for mais espessa, o aspecto do núcleo será cinzento ou escuro e somente a periferia terá aspecto metálico, porque sofre uma ação mais intensa da oxidação do carbono. O processo de maleabilização por grafitização é realizado ao aquecer peças fundidas a partir do ferro fundido branco a temperaturas que vão acima da zona crítica, aproximadamente 950 graus em uma atmosfera neutra. Esse tratamento ele é mais curto que o do tipo maleável europeu e durante ele, primeiramente, ocorre a grafitização da cementita a 950 graus e depois em torno de 735 graus. E durante um tempo maior, ocorre a grafitização da cementita e da perlita.
ferro fundido maleável é considerado um material com características intermediárias entre o aço e o ferro fundido cinzento. E isso ocorre porque ele apresenta uma boa usinabilidade e ductilidade, que pode apresentar até 10% de alongamento. Além disso, os maleáveis de núcleo preto são os que apresentam as melhores propriedades, e os tipos de ferro fundido maleável que apresentam maior resistência têm limite de escoamento mínimo de 31,5 kg/força por milímetros quadrados, limite de resistência à tração mínima de 45,5 kg/força por milímetros quadrados e alongamento mínimo de 10% de dureza Brinell entre 163 e 207. Além disso, eles possuem uma boa resistência à corrosão. O ferro fundido maleável, ele apresenta uma alta ductilidade, boa resistência à tração, boa dureza, usinabilidade e boa resistência à fadiga e ao desgaste. Por isso, ele pode ser usado em diversas áreas da indústria mecânica, elétrica, de veículos, materiais de construção, tratores, em peças de conexão para tubulações hidráulicas, correntes, suporte de molas, caixas de direção e diferencial, cubo de roda, sapata para freio, pedais de freio e de embreagem. O ferro fundido branco, antes de passar pelo processo de maleabilização com o processo europeu, ele apresenta a seguinte composição. É formado por 3 a 3,5% de carbono, 0,45 a 0,75% de silício, 0,10 a 0,40% de manganês, 0,2 a 0,45% de enxofre e fósforo com 0,15% como máximo. Em relação à estrutura, o ferro fundido maleável possui a ferrita e nódulos de grafita, além de algumas inclusões. Nessa estrutura, a grafita aparece em forma de rosetas. A nomenclatura do ferro fundido maleável se dá pela STM A47, se dá com 5 dígitos que correspondem à tensão de cedência e à extensão de ruptura em tração. Aqui temos um exemplo. ASTM A47, classe 32510, indica que é um ferro fundido maleável com tensão de cedência mínima em tração de 32,5 e extensão de ruptura de 10%. O ferro fundido maleável do tipo europeu, ele pode apresentar duas estruturas. Em peças com cerca de 5 mm de espessura, ele apresenta somente ferrita, e em peças com mais de 5 mm de espessura, eles apresentam ferrita em camadas superficiais e grafita sobre uma matriz de ferrita. Mas, às vezes, também pode conter perlita na parte central. O processo americano dá origem ao ferro fundido maleável do tipo americano ou de núcleo preto, que possui uma fratura com aspecto escuro, e esse material ele é constituído principalmente de grafita e nódulos sobre uma matriz ferrítica. O ferro fundido branco, antes do tratamento térmico, apresenta a seguinte composição, que está apresentada na tabela. Carbono, com porcentagem de 2,2 a 2,8%, silício com 0,9 a 1,6%, manganês com 0,50% máximo, enxofre de 0,10% e fósforo com 0,20% máximo. No ciclo de maleabilização, o material é aquecido em temperaturas de 900 a 1000 graus Celsius. E nesse período ocorre uma intensa descarbonatação, ou seja, o carbono da microestrutura tende a ser eliminado e no núcleo das peças pode ocorrer a grafitização, mas ela ocorre pela decomposição da sementita livre do ferro fundido branco. Em seguida, o material ele é resfriado em temperaturas na faixa de 700 graus Celsius a 900
e ocorrem algumas reações, como a grafitização diretamente da austenita. No final, o resfriamento ainda é lento, e a partir de 700 graus, a perlita é formada, mas ela se forma só se ainda tiver carbono livre. Existem vários tipos de ferros fundidos e, devido às suas propriedades, são muito empregados nas indústrias em diferentes ramos. O fofo mais utilizado é o ferro fundido cinzento, por conta de suas boas propriedades mecânicas. A composição química e a organização das microestruturas dos ferros fundidos são os que os diferem uns dos outros. Para os distinguir, devemos analisar a fratura que cada um apresenta, a concentração e organização da perlita, grafita, ferrita e cementita na microestrutura. Os ferros fundidos são muito importantes para a indústria, sendo materiais de boas qualidades, propriedades e custos razoáveis.